Entrevista do Dia. E o nosso entrevistado hoje é Paulo França, secretário municipal de obras, que presidiu o PMDB durante quase 2 décadas e desde outubro estava alijado das decisões do partido, que ciscou e ficou onde estava, com um projeto de reeleição de Napoleão Bernardes. Essa entrevista também será exibida no Informe Blumenau. Paulo, seja bem-vindo. Um grande prazer te receber aqui. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nereu, aos espectadores do Informe, enfim, a todos os amigos que vamos ter a oportunidade de conversar. Pois é, Paulo. Eu não sei se eu me expressei errado na introdução, mas foi isso. O partido ciscou, você foi colocado numa geladeira e agora, de volta, a sua ideia desde o começo acabou prevalecendo ou eu estou enganado? Alexandre, na realidade a condução do processo político, né, ela passa por diversas fases. Quando, no início do governo do prefeito Napoleão Bernardes, fui convidado para participar do governo, o PMDB tinha participado de outro projeto. E a gente construiu essa situação e essa relação em cima de uma necessidade de uma participação somando e agregando experiência com o governo jovem de renovação, né? Mais ligado diretamente à Secretaria de Obras em cima do episódio que naquele momento estava sendo vivido com relação ao Ministério Público, né? E a necessidade de uma retomada e de crescimento do PMDB. E começamos a trabalhar esse processo desde 2013, o início do governo. E esse processo era para ter uma sequência e alguns contratempos ocorreram. O episódio da Câmara de Vereadores, quando existia o compromisso de que o PMDB seria o presidente da Câmara de Vereadores, depois transcorreu todo o processo de uma forma diferente. Isso enfraqueceu um pouco o projeto que nós estávamos conduzindo, né, dentro do município de Blumenau. Com a proximidade das eleições, o Diretório Estadual colocou uma diretriz de candidaturas próprias em municípios que tivessem 2 turnos e em municípios que tivessem geração de televisão. Né? E nós estávamos aqui participando de um governo com conhecimento da nossa executiva estadual, né? Trabalhando o fortalecimento do partido através de uma participação do governo com o PSDB. Então, difícil conciliar esse tipo de situação. Não é? Então, avaliei de que não poderia continuar à frente do diretório. Tanto que, na época, nós não chegamos a fazer a convenção. Nós não fizemos a convenção. Eu não tenho dúvida de que o resultado seria favorável ao grupo que comandava o partido. E isso permitiu, né, de que houvesse a indicação da provisória. Não é? A indicação da provisória que veio com algumas diretrizes de Florianópolis, agregadas a algumas diretrizes aqui da cidade, e que não resultou em nenhum progresso dentro do que era a expectativa dos representantes da executiva estadual. E, no fim, deu o que deu. Né? Se perdeu tempo, né? E o PMDB vai simplesmente apoiar, né, a chapa do prefeito Napoleão, candidato à reeleição, agregando o presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, como vice-prefeito, e o PMDB apoia sem participar da majoritária. O PMDB hoje é menor do que era em outubro do ano passado, no quesito de representatividade. Teria alguma possibilidade hoje de estar pleiteando uma chapa majoritária em parceria com alguém, ou até mesmo uma candidatura própria, mas hoje ele sai menor do que era em outubro? Poderia, se não tivesse tomado o caminho que tomou. Na realidade, nós vimos construindo um processo que agregamos o vice-prefeito da cidade, né? Ele veio para o PMDB, nós tínhamos um vereador, hoje não tem mais o vereador,
Hoje não temos mais o vice-prefeito, perdemos uma série de lideranças em função de um descontrole dentro do projeto que estava sendo conduzido de uma forma amadora, vamos dizer, e que conduziu o partido à situação que hoje se encontra. Quem conduziu o partido a essa situação? Foi uma decisão, o senhor considera que essa é uma decisão de responsabilidade da executiva estadual, do presidente estadual da sigla, ou teve responsabilidades aqui também municipais? Alexandre, são equívocos que acontecem. Talvez a executiva estadual ela buscou uma alternativa diferente do que vinha sendo conduzido aqui, né, onde a gente estava muito claramente propondo uma parceria e participação, que é o que vai acontecer agora, junto da proposta liderada pelo PSDB. E talvez o diretório estadual tentou alterar essa situação para que aqui tivesse candidato, né? Então, buscou, na minha forma de ver, de uma forma equivocada, né? E aqui, né, também de forma equivocada, porque na política tu constrói agregando lideranças, não espalhando e distribuindo lideranças e colocando lideranças para fora, como foi conduzido o processo. Talvez você me corrija se eu estou errado, eu sempre percebo que está caindo de maduro nessa eleição uma terceira via, porque hoje a eleição está bastante polarizada entre o projeto de reeleição do prefeito Napoleão Bernardes e o projeto do deputado Jean Kuma. Eu vejo que teria uma possibilidade por uma terceira via. Se fosse um outro modo de construção, quando inclusive o reitor João Natel entrou para o PMDB, depois ele acabou assumindo a presidência da Comissão Municipal Provisória, o senhor acredita que se tivesse tido um outro tipo de construção, o PMDB hoje até poderia, mesmo com a sua defesa desse projeto em torno de Napoleão Bernardes, ter uma candidatura própria nesse momento? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque a nossa defesa em cima da proposta liderada pelo PSDB, ela veio em cima do PMDB não ter um projeto concreto. A hora que o PMDB tem um projeto concreto, automaticamente o projeto do PMDB ele passa a ter prioridade para os partidários. Não posso dizer também de que o perfil não era o perfil ideal para a terceira via. Mas o processo não foi conduzido para que tivesse sucesso essa proposta. Então, voltando aos princípios básicos da política, agregar lideranças. Tu não consegue construir política com 2, 3 e colocando, historicamente, as pessoas que participaram, vereadores com mandato, suplentes, vice-prefeito, para fora do partido. Paulo, para a gente tentar entender um pouquinho o PMDB, a última vez que o partido teve candidatura própria, candidatura majoritária, foi contigo no ano de 2000. O que sempre se fala, e era uma fala muito do próprio presidente estadual, Mauro Mariani, é que partido que não entra em campo não tem torcida. O partido é o que tem o maior número de filiados, o partido tem uma tradição na cidade. Mas o que acontece que ele não consegue ter o protagonismo em termos de linha de frente que se esperava de um partido como o PMDB? Alexandre, o PMDB, aqui na cidade de Blumenau, ele foi protagonista de diversas ações dentro do estado de Santa Catarina, na formação do MDB. Nós temos ainda recordes históricos. O MDB teve 2 senadores de Blumenau no mesmo mandato, o senador Evilásio Vieira e o senador Jairson Barreto. Nós tivemos 3 deputados estaduais na mesma legislatura, Álvaro Correia, Borbinha e Jair Girardi. Nós tivemos 2 deputados federais na mesma legislatura, tudo do MDB, Wilson Souza e Renato Viana. E tivemos dificuldade no processo de renovação. Então, a renovação não foi bem trabalhada e nós tivemos dificuldade. Então, em 2000, nós já estávamos buscando a renovação dentro do partido, quando tivemos a última candidatura do PMDB, onde eu tive a oportunidade de ser o candidato.
Desde essa eleição do ano 2000, não é? 2004, 2008 e 2012, nós tivemos interferências da executiva estadual que elas nos deixaram aonde nos deixaram. Agora, incluindo essa última interferência, não é? Praticamente aniquila com todas as expectativas do partido. E, na realidade, a política tu faz agregando. Não é? Tu faz agregando, tu faz discutindo as dificuldades, trazendo novas lideranças, permitindo que o partido cresça. Mas permitindo que o partido cresça, isso é um chavão muito usado no meio político, né? De renovação, ética, moral, etc, de discurso, e que a gente não olha o passado e o perfil de quem faz esse discurso, né? Tive a oportunidade agora de acompanhar uma reportagem do Informe Blumenau, de um histórico indignado com o que estava acontecendo, mas com a família toda empregado como comissionado em mais diversos... Né? Quer dizer, isso não é forma de política que a gente imagina como renovação. Eu tenho mais de quase 40 anos de vida política e posso dizer que não porque não necessitasse, mas nunca tive minha mulher, meus filhos, sobrinho, genro, parente em nenhum cargo comissionado, e isso pode ser revisado no meu período todo. Eu acho que essas situações é que a gente tem que colocar, porque a expectativa que nós temos e que nós precisamos, em função do maior problema que o país tem, que é a questão da impunidade, é de que a gente tenha uma seriedade no trato e no discurso da coisa pública para que a gente consiga ter afinidade e apresentar resultados. E o PMDB pecou nesse processo da renovação e não tivemos apoio externo, nós tivemos interferências. E essas interferências levaram o PMDB de Blumenau a essa situação vexatória que nós estamos hoje, né? Primeira vez que não vai participar de uma eleição majoritária, né? Tem uma nominata, sabe, fragilizada dentro do processo, com muitas pessoas ainda lutando, aficionadas ao partido, mas remando contra uma correnteza muito maior do que tem condições de superar. Então eu considero que as interferências, que elas não foram construtivas, é que levaram o partido à situação que nós estamos hoje. Como será possível reconstruir esse PMDB esfacelado? Eu até escrevi também no informe que existe um PMDB do B, que é esse PMDB que saiu. Hoje, por exemplo, tem 4 pré-candidatos que eram oriundos do PMDB, que vão sair candidatos pelo PSDB, sendo que um era o único vereador que o partido tinha, que é o Roberto Tribes. Tem também um ex-secretário municipal, que é o Valdecir Mengarda, e outra liderança também importante que deixou o partido foi César Botelho, que já foi secretário regional, que tem também um histórico bastante importante de contribuição. E agora tem, como você mesmo disse, uma nominata de vereadores bastante fragilizada, e a gente fica pensando: é possível voltar a unir esses dois grupos? A política ela é capaz de tudo com diálogo. Não é? Durante esse período não teve condições de diálogo, porque o comando do partido não procurou diálogo, procurou a divisão. Quando falas o comando estadual ou local também? O comando local. O estadual ele fez o que fez. Isso, no caso, o reitor João Natel, que comandou o processo praticamente até agora. A executiva no todo, né? Sim. Aquela provisória no todo. Ela não trabalha. Eu vou te dizer de que o atual coordenador, ele deve ser coordenador por 15 dias. A gente já teve a oportunidade de conversar 3, 4 vezes. Né? E durante o outro histórico todo, quase um ano, a gente não teve oportunidade de falar sobre política. Porque na política tu tem que conviver com todos os lados, com todas as fases, com todas as propostas, com todas as ideias, e é isso que faz o diferencial. É tu saber agregar todas as tuas possibilidades de atuação e conduzir esse processo. É a formação da liderança que vai conduzir esse processo. E eu não vejo outra forma, é dessa forma. Tem que renovar, tem que abrir o partido, tem que trazer novas lideranças.
todas as lideranças, elas vêm com propostas, elas vêm com projeto, e tem que vir com projeto de candidatura, de vereador, de prefeito, de deputado estadual, de deputado federal, de governador. Obrigatoriamente, para fazer parte de um partido político, tu tem que ter um objetivo. Se tu não tiver objetivo, tu não vai fazer parte do partido político. Tá? E é dessa forma que tem que ter um entendimento para a gente poder fazer a construção. Né? A construção de todo esse modelo. E é dessa forma que vai, com muito trabalho, mas é reiniciando um processo com uma vantagem, que o PMDB ele tem um histórico, né? 50 anos, né? Então, tu pega aí no nosso período contemporâneo, é o partido que de maior vida, né? Muito pouco para quem tem mais de 500 anos, mas é o nosso... Do ponto de vista da democracia brasileira. Exatamente. Né? Então ele tem um histórico, ele tem, por mais que tu não tenha simpatia, tu teve alguém da tua família que participou em processos do PMDB ou do MDB, então, sabe, é mais fácil de tu tratar essa situação dentro de um partido que tem essa grife, vamos dizer assim. E o Erickson Lueff, ele que hoje é o presidente da Comissão Provisória Municipal, que foi indicado recentemente, que muitos dizem que foi indicado pelo Mauro Mariani para garantir uma candidatura própria, mas também muitas pessoas dizem que ele tem uma ligação bastante forte contigo, com o ex-secretário César Botelho. O Erickson Lueff pode ser essa pessoa para tentar reconstruir, liderar esse processo de reconstrução, porque do outro lado, apesar dessa fissura, também tem nomes importantes do PMDB que permaneceram. Ele seria a pessoa para fazer esse processo de reconstrução? Como é que você vê esse processo e se esse processo só se dará depois do processo eleitoral? Não, ele tem, se ele tiver paciência para conduzir todo esse processo, para retomar essas conversas, né? Na realidade, vamos dizer assim, como o partido ele ficou à deriva esse período todo, né? Então, vamos dizer assim, as nossas lideranças, elas estão desagregadas, elas estão, talvez, visualizando alguns projetos alternativos. Né? Então, tu precisa cativar essas pessoas e demonstrar novamente que o partido está buscando, né, uma linha para se colocar dentro do protagonismo que se pretende de um partido político, né? Mas isso é um trabalho que tu não vai resolver com 2 assinaturas, com uma ordem, com 2 telefonemas. Isso é um trabalho que tu vai ter que construir à medida do tempo. Né? E eu não vejo dificuldade do Erickson fazer, eu realmente não vejo, ou ele vai, espero que ele consiga agregar mais algumas pessoas para que a gente apresente, porque é importante. Na realidade, a hora que a gente está discutindo a questão política, nós precisamos de partidos fortes. Né? E o PMDB, com todo o histórico que tem, ele precisaria estar forte e sólido para poder contribuir com todo o processo. Para encerrar esse bloco, para finalizar essa parte do PMDB local, durante quase esses 10 meses você acompanhou de fora, você não participou ativamente das discussões da Comissão Provisória Municipal, até porque, não sei, imagino que não tenha sido convidado, acompanhou de fora, mas foi também, até por conta do teu histórico, foi decisivo nesse processo. Qual é o papel do Paulo França para tentar esse processo de reconstrução? Alexandre, eu tenho assim também as minhas convicções, né? Eu não participei da provisória no primeiro momento porque achei que não deveria participar, porque eu não concordo com provisória. Sabe? Eu acho que o partido político, democraticamente, não cabe esse tipo de decisão, esse tipo de encaminhamento. Né? Então, talvez naquela pergunta que tu fez, assim, o que faltou para agregar? Talvez faltou isso. Eu sou o provisório, mas eu quero chamar todo mundo para participar, eu não vou decidir tudo sozinho. Né? Talvez tenha sido isso que faltou lá na primeira provisória. E em diversas oportunidades foi conversado sobre uma possibilidade de participação, e eu falei que não, e continuo dizendo que não, e eventualmente vou participar, não mais me colocando à disposição para a presidência, para a executiva, mas na forma de contribuir, né, para que a gente consiga construir uma nova estrutura partidária. Mas eu não tenho dúvida que ela não pode ser através de comissões provisórias. Ela tem que ser através da formação de um diretório. E é dessa forma que eu entendo que o partido pode reconstruir.
Paulo, eu até quero analisar o cenário estadual, mas como o Jorge Tais acabou de dar notícia do presidente interino Michel Temer, qual é a sua avaliação? O PMDB está de volta ao governo, de volta numa situação sui generis, né, ocupando a presidência, não através do voto, sim numa carona de uma chapa, que no caso foi com Dilma Rousseff. Como é que você está vendo os primeiros passos do presidente interino, do PMDB, e como é que você avalia a conjuntura nacional daqui para frente, tendo em vista que o processo de impeachment da presidente Dilma é quase irreversível? Alexandre, na realidade, nós estamos nos aproximando do final de um modelo de gestão. Está exaurido esse modelo de gestão. Estadual, federal, municipal, essa forma de governar, né, sem controle, com um país onde a gente tem uma dificuldade muito grande com relação à impunidade, mas estamos tendo uma oportunidade. Uma oportunidade de resgatar a autoestima. O que nós temos? Nós temos um problema político que se transformou num problema econômico monstruoso. E esse problema político, nós não podemos imaginar de que nós vamos ter, dentro do Congresso Nacional, eleito por esse modelo, as reformas que nós temos necessidade. Então nós precisamos amadurecer para que tenhamos essas reformas. Porque não podemos imaginar que os deputados vão aprovar uma reforma que vai ser prejudicial à forma de política que eles são acostumados a fazer. E qual seria a proposta? A proposta seria que pudéssemos instalar, né, uma constituinte exclusiva para que pudéssemos avançar em todas essas reformas necessárias para que se avance dentro do processo total, né? Não exclusivamente da questão pública. Porque se a gente detalhar, né, todos esses nossos processos, nós estamos assim, numa bola de neve que é cada vez que tu coloca a mão em alguma coisa, sabe, essa bola ela dá duas giradas e ela aumenta exponencialmente. Né? Então, sem a gente ter maturidade para fazer uma constituinte exclusiva, nós não vamos conseguir avançar. Nós precisamos avançar na questão da reforma tributária, nós precisamos avançar na questão da reforma previdenciária, nós precisamos rever uma série de situações que hoje tu vê assim, os municípios todos numa penúria, porque eles estão com o encargo todo de gestão de todas as áreas do país, sem receber os repasses necessários para isso. Né? E as demandas judiciais correndo para que o prefeito se dê um jeito para atender as demandas da sociedade. Então, tu passa a ser um para-choque. Então, a nossa revisão, ela passa por esse momento. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos de prazo para isso, de que a gente tenha um equilíbrio, não um equilíbrio, uma estabilidade de contas, para que a gente consiga chegar e pensar nesse momento. E aí eu tenho a impressão que vamos repetir o Itamar Franco, naquele episódio do Collor, com o episódio da Dilma, permitindo que a gente construa esse modelo, né, para que a gente tenha oportunidade de discutir esse avanço, que talvez o presidencialismo esteja encerrando, né, e nós tenhamos que partir para um parlamentarismo, sabe? Mas precisamos mudar radicalmente essa forma que nós temos da gestão, que precisamos ampliar ela não só pública, né, para todos os setores do país, porque a hora que a gente fala de corrupção, nós não podemos ficar exclusivamente no setor público, no setor político. Nós temos que realmente olhar e embaixo do guarda-chuva, que nós vamos ver que, de uma forma geral, né, isso é uma praga que está, né, incrustada dentro da nossa sociedade de uma forma geral. Quando você fala da política nacional, da mudança desse modelo, mas o PMDB é a cara. O
PMDB nacional é a cara desse modelo de fisiologismo, de toma lá da cá. Tem muita gente boa no PMDB, como tem muita gente boa nos outros partidos. Correto. Mas é o PMDB que é de Eduardo Cunha, é o PMDB que é de Renan Calheiros, então tem uma série de pessoas também. Então o PMDB tem um papel muito importante nesse modelo político que está aí. Alexandre, aí a gente remete ao nosso problema mais sério, que é a impunidade. Não é? Se a gente fizer uma retrospectiva, nós tivemos presidindo a sessão do impeachment na Câmara, sabe? Uma pessoa que tinha que estar na cadeia. E continua solto. E continua solto. Agora, isso está no Senado, né? Que por uma circunstância de lei não vai ser presidido pelo presidente do Senado. Né? Vai ser pelo presidente do STJ. Né? STF. Então, são circunstâncias assim. Os dois pontos, o Senado e a Câmara Federal, presidido por pessoas que não poderiam nem ter mandato. Né? Então, essa revisão é que nós temos que realmente fazer para que a gente tenha condições de evoluir e de destapar todo esse processo e esse imbróglio que nós temos. E aí, a estrutura partidária sólida e forte, ela é fundamental. Ela é fundamental. Sempre fazendo o paralelo da impunidade, que é o nosso maior mal. Esse é o nosso maior mal. O que está acontecendo no Brasil, acontece no mundo todo. Só que no mundo todo da cadeia. Tá? E aqui dá o que a gente está vendo. Para finalizar sua participação aqui, eu queria uma avaliação do cenário estadual. Essa é a primeira eleição municipal sem o maior líder da história do PMDB, que foi Luiz Henrique da Silveira. E daqui a 2 anos vai ter uma eleição estadual bastante acirrada, sem também a presença de Luiz Henrique da Silveira. Muito se fala que as conversas que impactaram aqui em Blumenau, elas têm visões para 2018. Qual é, ao seu ver, com seu conhecimento, o papel que o PMDB terá em 2018? O PMDB tem um histórico dentro do nosso Estado importante. O PMDB participou no período moderno, pós-ditadura, de todas as eleições e de forma alternada governando o Estado de Santa Catarina, com propostas inovadoras. Né? No momento do Pedro Ivo, no momento do Paulo Afonso, o momento do Luiz Henrique foi um momento extraordinário. Essa visão da descentralização, ela deu um impulso no Estado monstruoso, né, que está permitindo a continuidade do processo político no primeiro mandato do governador Raimundo Colombo, no segundo mandato do governador Raimundo Colombo, e, na minha visão, vai ter um terceiro mandato agregando esses mesmos partidos. PMDB e PSD. PMDB, PSD, né, e agregando mais alguns para dar continuidade. Eu acho que ainda vai ter o reflexo. O candidato seria o ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira. Né? Ele não está, mas ele deixou o processo todo construído. Que se as pessoas tiverem habilidade e não se atravessarem dentro do processo, eu acho que a gente teria continuidade. Que dentro do modelo, né, esse modelo de reeleição, né, é para dar a oportunidade, de que o bom governo tenha continuidade. Né? E aí, se tu tiver uma sequência de bons governos, né, automaticamente, e hoje a gente está vendo Santa Catarina diferenciada dentro do cenário nacional, podemos nos comparar com os 2 estados vizinhos aqui, né? Rio Grande do Sul passando por uma dificuldade muito grande, Paraná por uma dificuldade muito grande, e nós ainda não. Né? Ainda temos um pouquinho de gordura para queimar. Né? E o PMDB, pelo seu histórico, pela estrutura partidária, ele foi fundamental dentro desse modelo. E eu espero que ele continue agregando lideranças e construindo da forma que a gente tem construído. Né? Se a gente olhar a política nacional, com tudo que tem acontecido de ruim na política nacional, Santa Catarina está passando, né, com pequenos, né, arranhões. Né? Mas
Estamos passando bem por esse processo, né? E deveríamos construir e servir de modelo, né? E eu tenho a impressão que, na minha visão, o PMDB é fundamental, em cima do seu histórico de lideranças que ele tem, que ele pode dar e deixar sólido todo esse processo de continuidade do modelo que o Estado tem, que serve, né, de imagem, que serve para todos os demais, né, de uma forma que tu consegue ver a gestão do Estado e tendo um diferencial, né, um Estado que tem 1% do território nacional, população, né, pequena com relação a todo esse histórico, é a sexta economia. Né? Isso tem o seu valor, né? E em cima do histórico geral tem o seu valor. E o PMDB tem uma participação importante em cima disso, e eu espero que a gente consiga dar continuidade a tudo isso. Ok, nós conversamos com Paulo França, uma das principais lideranças do PMDB de Blumenau, também é secretário municipal de obra. Quem nos acompanhou viu que a gente não pendeu para lado algum, mas a gente quis saber um pouquinho do papel desse partido que é tão importante para a cidade, que tem todo esse retrospecto aqui em Blumenau, mas estava meia deriva, com muitas contradições. Paulo, te agradeço a tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre, quero dizer assim, a política, apesar das pessoas às vezes ter dificuldade de tratar da política, a política decide tudo da nossa vida, tudo. Toda a nossa questão de qualidade de vida, a política bem feita, a política com qualidade, a política com responsabilidade. Então a gente tem que dar uma atenção especial, né, dentro do critério político, para que a gente consiga fazer as reformas necessárias para a gente ter um país, um Estado estável, confortável e seguro para a gente residir, a família e os filhos, enfim. Quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para que a gente possa, né, construir e discutir e debater as questões de interesse da nossa sociedade, da nossa cidade de Blumenau, do nosso estado e do nosso país. Maravilha, esse é Paulo França, uma das principais lideranças do PMDB de Blumenau.